Imagine viver escondido, esmagado pela fome, aterrorizado por um inimigo que saqueia tudo o que você planta. Imagine passar 7 anos vendo sua nação se curvar, dia após dia, à humilhação, à escassez e ao medo constante. Agora imagine que em meio a esse cenário de trevas, Deus olha para alguém completamente comum, alguém que nem acredita em si mesmo e o chama de homem valente. Seja muito bem-vindo ao canal A Bíblia em Capítulos, onde cada episódio traz à luz as histórias mais impactantes da Palavra de Deus, em uma sequência que vai prender sua atenção do início ao fim. Se no capítulo anterior vimos como Deus usou Débora e Jael para vencer um poderoso exército inimigo, hoje mergulharemos em mais uma jornada de fé, dúvida, coragem e obediência. Este é o capítulo de Gideão e o milagre dos 300. Depois da morte de Débora, o ciclo espiritual de Israel mergulha novamente em queda. Como um padrão doloroso e repetitivo, o povo se esquece de Deus, se entrega à idolatria e colhe, como consequência, a opressão cruel. Desta vez o opressor não é Jabim nem Sísera, mas sim os midianitas. Um povo nômade, impiedoso, que invadia Israel como enxames de gafanhotos, destruindo tudo: plantações, animais, casas. Durante 7 anos, o povo de Deus vive como fugitivo em sua própria terra. Cavernas, montes e buracos se tornam esconderijos. Eles plantam, mas não colhem, trabalham, mas não desfrutam. É um tempo de fome, humilhação e desespero. Um tempo onde os milagres do passado pareciam apenas histórias distantes contadas pelos anciãos. E é nesse tempo sombrio que encontramos Gideão, filho de Joás, escondido num lagar, um lugar usado para prensar uvas, malhando trigo às escondidas para não ser roubado. É irônico, ele está tentando sobreviver, fazendo pão no lugar do vinho. Isso já revela muito sobre sua condição emocional. Ele não está lutando, está apenas tentando não desaparecer. E é nesse momento, nessa exata circunstância, que o anjo do Senhor aparece e o saúda com palavras que parecem um deboche. O Senhor é contigo, homem valente. Gideão olha ao redor, confuso. Valente? Ele que se esconde de medo? E mais, como o Senhor está conosco se tudo ao nosso redor grita o contrário? Onde estão os milagres de antigamente? Por que fomos abandonados? Quantas vezes você mesmo já se sentiu assim, questionando onde está Deus enquanto tudo parece dar errado? Já teve coragem de perguntar: se Deus está comigo, por que minha vida está assim? Mas o anjo não responde com explicações teológicas, nem com justificativas. Ele apenas ordena: vai nesta tua força e livra Israel. O chamado é direto, sem rodeios. Deus não está interessado no cenário caótico ao redor. Ele está interessado no coração de quem ele escolhe. Gideão, no entanto, não se vê como libertador. Ele responde que é o menor da casa de seu pai, de uma tribo pequena, sem posição ou influência. Em outras palavras, eu sou ninguém. E Deus, como fez tantas vezes na história, escolhe exatamente esse ninguém para fazer algo extraordinário. Por quê? Porque quanto menor o homem, maior a glória de Deus na vitória. Porque quando os recursos são escassos, o poder de Deus brilha com mais intensidade. Você já parou para pensar que talvez sua limitação seja o palco perfeito para um milagre? Ainda assim, Gideão pede um sinal. Ele quer ter certeza de que está mesmo falando com Deus. Ele prepara uma oferta, um cabrito, bolos sem fermento, caldo, e o anjo toca com a ponta do cajado, fazendo fogo subir da rocha e consumir tudo. Um espetáculo sobrenatural que faz Gideão tremer de medo. Ele entende, enfim, que não é apenas um mensageiro qualquer, ele esteve na presença do Senhor. E é ali, naquele momento, que sua jornada de transformação começa. Um homem comum, com medos e dúvidas, agora sabe que foi escolhido. Mas a caminhada está apenas começando. O próximo passo será ainda mais desafiador.
derrubar os ídolos que estão dentro da própria casa. Naquela mesma noite, Deus ordena algo ousado. Gideão deve destruir o altar de Baal e o poste ídolo de Azerá, que pertencem ao seu pai. Um desafio interno, familiar, íntimo. Antes de enfrentar o inimigo externo, Gideão precisa confrontar os deuses estranhos dentro da própria comunidade. E ele obedece, mas com medo. Ele realiza a missão à noite para não ser visto. Mesmo temeroso, ele faz o que precisa ser feito. Aqui está uma lição profunda. Coragem não é ausência de medo, é obediência apesar do medo. Você já se sentiu assim? Chamado para algo grande, mas com o coração tremendo? Já precisou enfrentar algo dentro da sua própria casa, no íntimo da sua vida espiritual? A história de Gideão nos confronta desde o início com perguntas que mexem com a alma. Qual é o seu altar de Baal? Quais ídolos você ainda precisa derrubar antes de avançar para a guerra? Você acredita que Deus pode usar alguém comum como você para algo extraordinário? Está disposto a obedecer mesmo quando o medo fala mais alto? Gideão não era um herói destemido. Ele era alguém em processo, sendo moldado, transformado, capacitado. E é justamente por isso que ele é tão próximo de nós. Porque também somos frágeis, duvidosos e muitas vezes escondidos em nossos próprios lagares emocionais. Mas o chamado de Deus nos alcança exatamente aí. Não quando estamos prontos, mas quando estamos disponíveis. A coragem de Gideão em obedecer a ordem de destruir o altar de Baal não passou despercebida. Na manhã seguinte, a cidade inteira está em alvoroço. Descobrem que foi ele o responsável pelo ato ousado e pedem sua morte. A idolatria estava tão enraizada que preferem defender os deuses falsos do que considerar que talvez Deus estivesse tentando despertar o povo novamente. Mas Joás, pai de Gideão, surpreende e o defende com uma lógica inquestionável. Se Baal é Deus, que ele mesmo se defenda. Essa fala cala a multidão. Pela primeira vez, Gideão sente o peso de seu chamado não apenas espiritualmente, mas publicamente. Seu ato de fé começa a produzir rupturas. Você já viveu isso? Já sentiu que, ao escolher obedecer a Deus, você desagrada estruturas antigas, pessoas próximas e até tradições familiares? Logo depois, os midianitas e seus aliados se mobilizam para mais um ataque. Eles cruzam o Jordão, se espalham pelo vale de Jezreel e formam um grande exército. É nesse momento que o Espírito do Senhor reveste Gideão com poder. Ele toca a trombeta e começa a convocar as tribos. A resposta é imediata. 32.000 homens se juntam a ele. De um homem escondido em um lagar, Gideão agora lidera um exército pronto para lutar. Mas a guerra espiritual ainda acontece dentro dele. Mesmo após tudo o que já viveu, a visita do anjo, o fogo sobre a rocha, o livramento após destruir os ídolos, Gideão ainda hesita. E é aqui que vemos o quão humano ele é. Ele pede mais um sinal. Não para os outros, mas para si mesmo. Ele quer ter certeza de que Deus está mesmo com ele nessa missão. É nesse contexto que ocorre o famoso teste do velo de lã. Gideão propõe o seguinte: ele deixaria um pedaço de lã no chão durante a noite. Se pela manhã o orvalho molhasse apenas o velo e o chão estivesse seco, ele entenderia como um sinal divino. Deus responde com exatidão. O velo está encharcado, o chão seco. Mas Gideão ainda pede mais uma confirmação. Agora, o sinal inverso, que o velo fique seco e o chão ao redor molhado. E mais uma vez, Deus responde com paciência e precisão. A mansidão de Deus diante das inseguranças de Gideão é comovente. Quantas vezes também pedimos sinais? Quantas vezes vacilamos mesmo após ver Deus agir? Essa parte da história nos mostra que Deus não rejeita corações sinceros, ainda que temerosos. Ele compreende nossos processos, mas também nos chama a avançar.
Fortalecido pelos sinais e pela resposta do povo, Gideão parece finalmente pronto. O exército de 32.000 homens era considerável, ainda inferior aos midianitas, que eram numerosos como a areia do mar, mas suficientemente expressivo para criar uma expectativa de vitória. No entanto, Deus surpreende. Ele diz a Gideão: é muita gente. Muita gente? Como assim? Israel já estava em desvantagem. Mas Deus revela algo profundo. Se eu der a vitória com esse número, Israel se gloriará dizendo que foi por sua própria força. Deus não está apenas interessado no resultado da batalha, mas no coração do povo. Ele quer que todos saibam que a vitória virá exclusivamente do seu poder. Quantas vezes Deus nos reduz, não por crueldade, mas para que aprendamos a confiar. Então o Senhor ordena o primeiro corte. Diga aos medrosos que voltem para casa, e 22.000 homens se retiram. O medo não é condenado, mas é incompatível com o tipo de fé que essa missão exige. Restam apenas 10.000. Gideão deve ter sentido o impacto. O exército foi reduzido em mais de 2/3, mas ele continua confiando. Deus, no entanto, não terminou. Ele diz: ainda é muita gente. E agora vem um teste ainda mais estranho. Deus manda que Gideão leve os 10.000 até o riacho para beberem água. Os que se ajoelharem para beber, como fazem normalmente, serão separados dos que levarem a água à boca com as mãos, como cães que lambem. Um gesto simples, quase insignificante, mas que servirá como critério de seleção divina. No final do teste, apenas 300 homens permanecem. 3 centenas contra um exército tão numeroso que nem se podia contar. Aqui, Deus encerra a preparação. É com esses que Gideão irá à guerra. O choque deve ter sido imenso. Dos 32.000 iniciais, restam menos de 1%. O impossível agora é inevitável. O cenário está montado para que ninguém possa se gloriar. A única explicação plausível para uma vitória, se ela acontecer, será Deus. E esse é o ponto. Deus às vezes nos leva a extremos para que aprendamos a confiar somente nele. Você já sentiu sua vida ser reduzida? Já passou por perdas, cortes, recomeços que pareciam injustos? E se essas perdas forem, na verdade, preparações para algo maior? Gideão, agora com apenas 300 homens, não tem escolha a não ser confiar. Mas essa confiança não é cega. Ela foi construída passo a passo. Cada sinal, cada obediência, cada desafio superado foi forjando dentro dele uma fé mais sólida. E é assim que Deus age conosco também. Ele não exige perfeição imediata, mas fidelidade em cada etapa. E quando nossa força é reduzida ao mínimo, é aí que o poder dele se manifesta no máximo. Gideão já não é o mesmo homem escondido no lagar. Ele está pronto, não porque é forte, mas porque agora sabe em quem confiar. E você? Em que estágio dessa jornada você se encontra? Está malhando trigo escondido, derrubando altares ou sendo testado nas águas? O exército foi reduzido a 300 homens. A matemática da fé de Deus ignora proporções humanas e zomba da lógica militar. Para qualquer comandante terreno, essa seria a sentença de morte do plano de guerra. Mas para o Deus de Israel, é o cenário perfeito para uma demonstração gloriosa de poder. E ainda assim, Deus conhece o coração do homem. Ele sabe que Gideão, apesar de já ter obedecido a tantos comandos difíceis, ainda carrega em si restos de medo e insegurança. Por isso, antes da batalha, o Senhor faz algo extraordinário. Oferece a Gideão mais uma confirmação, não por meio de sinais sobrenaturais desta vez, mas pelas próprias palavras do inimigo. Deus diz: se ainda tens receio de atacar, desce ao acampamento inimigo com teu servo Purá. Ouve o que estão dizendo, e isso fortalecerá o teu coração. Gideão obedece. Ele se aproxima sorrateiramente do acampamento dos midianitas à noite e ouve 2 soldados conversando.
Um deles conta ao outro um sonho perturbador. Viu um pão de cevada rolando pelo acampamento, derrubando tendas. O outro responde imediatamente com uma interpretação profética. Esse é o exército de Gideão. Deus entregou os midianitas nas mãos dele. Imagine o impacto dessas palavras. O inimigo, sem saber, profetizava a própria derrota. Gideão não precisa mais de sinais celestiais. O próprio inferno já estava com medo do que Deus estava prestes a fazer. Ao ouvir isso, Gideão se prostra em adoração. Ele não questiona mais, não hesita. Aquela revelação muda tudo dentro dele. O homem que começou escondido em um lagar agora se levanta com autoridade. Ele volta para os 300 e declara com firmeza: levantem-se! O Senhor entregou nas nossas mãos o acampamento dos midianitas. A convicção espiritual toma conta dele. Mas ainda assim, a estratégia que vem a seguir é nada menos que absurda. Nada de espadas afiadas, lanças poderosas ou carros de guerra. O armamento será simbólico. Uma trombeta, um cântaro de barro e uma tocha acesa dentro do cântaro. Nenhum guerreiro experiente consideraria isso um plano de combate. Mas quando Deus está no controle, os instrumentos mais simples se tornam armas imbatíveis. Gideão divide os 300 homens em 3 grupos de 100 e os posiciona ao redor do acampamento inimigo. Durante a troca da guarda, um momento de vulnerabilidade. Ele dá a ordem: quando eu tocar a trombeta, vocês também toquem as suas ao redor do acampamento e gritem pelo Senhor e por Gideão. Naquele momento, a obediência precisa ser cega. Não há lógica a seguir. É fé pura. Eles quebram os cântaros, fazendo um estrondo repentino, revelando as tochas e tocando as trombetas. No meio da escuridão, luzes explodem em volta do acampamento. Sons altos ecoam pelos vales, e então o caos começa. O exército inimigo, já em tensão pela reputação crescente de Gideão, entra em pânico absoluto. Acreditam estar cercados por um exército muito maior. Confusos pela escuridão, pelo barulho e pela surpresa, eles começam a atacar uns aos outros. Irmãos de armas se tornam inimigos por engano. O acampamento se transforma em um campo de massacre. Mas o massacre não é feito por Israel. É o próprio inimigo que se autodestrói. Essa é a assinatura divina. Quando Deus luta por nós, até o pânico dos adversários se transforma em ferramenta de libertação. Você já pensou nisso? Que talvez a sua batalha mais intensa será vencida sem que você precise levantar uma espada. Gideão e seus 300 homens observam a mão do Senhor agir com poder. Eles então avançam, perseguindo os sobreviventes em fuga, unindo-se às tribos vizinhas que agora, fortalecidas pela notícia do milagre, se somam à vitória. A maré virou. O povo oprimido por 7 anos agora testemunha a libertação que veio por meios improváveis, através de um líder improvável, com armas improváveis. A narrativa de Gideão é um lembrete poderoso de que a verdadeira guerra espiritual não se vence com força, mas com fé. Não se vence com quantidade, mas com qualidade de obediência. É um convite para confiar em Deus, mesmo quando tudo parece pequeno, fraco e sem chances. E talvez, neste momento, você esteja se sentindo como Gideão antes da batalha. Reduzido, desacreditado, inseguro. Talvez Deus já tenha te dado promessas, sinais e confirmações, mas você ainda sente medo de avançar. Então escute. O Deus que falou com Gideão ainda fala com você hoje. O mesmo Senhor que fez pães derrubarem tendas pode usar o ordinário da sua vida para realizar o extraordinário. Deus não precisa do seu tamanho. Ele precisa da sua disponibilidade. Está disposto a entregar seus cântaros quebráveis e deixar que a luz ele brilhe através das suas fraquezas? Você teria coragem de lutar com trombetas quando tudo dentro de você grita por espadas? A história está longe de terminar.
Depois da vitória, Israel ainda enfrentará novos desafios. Mas essa batalha marca um ponto de virada. O dia em que 300 homens, guiados por um ex-medroso chamado Gideão, provaram que quando Deus entra no campo, números se tornam irrelevantes, armas se tornam simbólicas e a fé é o maior escudo. Esta é a beleza da história bíblica. Deus transforma a fragilidade em força, caos em estratégia, medo em coragem. Mas tudo começa com uma decisão: obedecer, mesmo quando nada faz sentido. A vitória sobre os midianitas ressoou por toda a terra. O povo antes humilhado agora celebrava a libertação. Gideão, o improvável guerreiro, havia se tornado o herói nacional. E como era comum em tempos antigos, o povo quis torná-lo rei. Eles disseram: domina sobre nós, tu, teu filho e o filho de teu filho, pois nos libertaste das mãos dos midianitas. Mas Gideão, em um momento de rara lucidez espiritual, recusa o trono e responde: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho. O Senhor é quem dominará sobre vós. Essa declaração ecoa como um lembrete divino. A glória não pertence ao homem. A vitória foi de Deus e somente Ele deve reinar. Quantos líderes hoje, ao experimentarem o sucesso, esquecem de onde veio a força que os sustentou? Contudo, nem mesmo Gideão escapa das armadilhas do coração humano. Ele pede aos israelitas os brincos de ouro tomados dos midianitas, um símbolo da riqueza e do reconhecimento da guerra. Com esse ouro, Gideão constrói um éfode, uma veste sacerdotal que, ao invés de se tornar um memorial de adoração, transforma-se em um laço de idolatria. A Bíblia diz que todo o Israel se prostituiu após ele ali, e foi por laço a Gideão e a sua casa. Aqui está uma lição profunda. Mesmo os instrumentos sagrados, se desviados de seu propósito, podem se tornar objetos de perdição. O erro de Gideão não foi pedir ouro, mas permitir que aquilo tomasse o lugar da glória de Deus. Quantas vezes transformamos bênçãos em ídolos? Já parou para refletir se há algo em sua vida hoje que começou como dom, mas se tornou distração? Apesar disso, os anos sob a liderança de Gideão foram de paz. Por 40 anos, Israel descansou da opressão. Mas a paz externa nem sempre reflete uma vitória interna. Após a morte de Gideão, o povo rapidamente se esqueceu de tudo o que Deus havia feito. Eles voltaram aos Baalins, esqueceram o pacto com o Senhor e ignoraram completamente a família de Gideão. Essa recaída espiritual nos lembra que milagres impressionam, mas não sustentam fé duradoura. O coração humano precisa de mais do que sinais para permanecer fiel. Ele precisa de uma transformação profunda. Você está edificando sua fé sobre experiências emocionantes ou sobre relacionamento contínuo com Deus? A história de Gideão é cheia de contrastes. Ele começa escondido e termina exaltado. Começa inseguro, termina líder. Mas mesmo em sua obediência, há falhas. Mesmo em sua fé, há dúvidas, e é por isso que ela nos alcança, porque nós também somos feitos desses contrastes. Também temos dias de coragem e dias de medo. Também obedecemos um dia e hesitamos no outro. Mas o que torna Gideão marcante não é sua perfeição, e sim sua disposição. Ele respondeu ao chamado. Ele derrubou ídolos. Ele marchou com 300 homens contra milhares. Ele confiou quando tudo parecia perdido. E isso é o que Deus espera de nós. Que sejamos vasos dispostos, ainda que frágeis. Que nos levantemos mesmo tremendo. Que avancemos mesmo quando tudo parece pequeno demais. Agora pare e reflita. Em qual parte dessa jornada você se encontra? Está esperando sinais de Deus para agir? Ou já está sendo testado com poucos recursos, fé mínima e desafios gigantes? Talvez você esteja no meio do campo, cercado por inimigos invisíveis, esperando que Deus diga: agora é o momento. E a boa notícia é que Ele ainda fala.
Ele ainda levanta improváveis, ainda reduz exércitos para mostrar sua glória, ainda confunde os fortes com os fracos e os sábios com os humildes. O milagre dos 300 não é apenas uma história de guerra, é uma mensagem viva, poderosa, profética. Deus não precisa de muito para fazer muito, ele só precisa de alguém disposto. O que aprendemos com Gideão? Aprendemos que Deus nos encontra onde estamos, mesmo escondidos, que Ele nos chama antes de nos sentirmos prontos, que Ele não exige força, mas disposição, que Ele pode usar trombetas e cântaros quebrados para derrubar exércitos, que Ele não precisa de números, precisa de fé, e que quando a vitória chega, a glória deve ser inteiramente dele. Aprendemos também que até os vencedores podem tropeçar se perderem o foco. A caminhada com Deus exige constância, humildade e vigilância. E essa é a moral desta história. Deus usa o improvável para mostrar sua força. Ele escolhe o pequeno para confundir o grande. Ele reduz o exército para aumentar a fé. Ele transforma a fraqueza em instrumento de glória. Mas ele também alerta: cuidado para que, após a vitória, o ouro não se torne seu novo Deus. Cuidado para que o memorial não vire ídolo. Cuidado para que a glória recebida não roube a glória que pertence ao Senhor. A jornada com Deus não termina na vitória. Ela continua na fidelidade diária, na lembrança constante de quem realmente venceu por nós. E você está pronto para ser um dos 300? Está pronto para confiar, mesmo quando tudo ao redor diz que é loucura? Está pronto para dizer: Senhor, aqui estou, mesmo fraco, mas disponível? Se esta história falou com você, comente abaixo. Queremos saber em que parte da batalha você está. Seu comentário pode inspirar outros a também se levantar. Deus ainda está recrutando homens e mulheres dispostos a obedecer, mesmo com medo, mesmo sem espadas, mesmo sem números. O milagre ainda acontece. E talvez o próximo capítulo da história de fé, coragem e vitória seja o seu. No próximo capítulo, vamos conhecer um personagem completamente diferente. Enquanto Gideão representa a fé construída em obediência e humildade, Sansão representa a força sem controle, o poder sem disciplina, o chamado sem submissão. Ele foi separado por Deus desde o ventre, recebeu dons sobrenaturais e derrotou o inimigo sozinho. Mas sua maior batalha não foi contra os filisteus, foi contra si mesmo. Prepare-se para mergulhar em uma das histórias mais emocionantes, perigosas e reflexivas da Bíblia. Porque não basta ter força, é preciso saber onde usá-la. Você está pronto para conhecer o juiz mais forte e ao mesmo tempo mais frágil da história de Israel? Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.